Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Galera! Ai, muitas novidades hoje. Caramba! A gente tá cheia de novidades. Quem ouviu o último episódio, não, o penúltimo episódio, que foi o 71, acompanhou ali que eu tava com alguns dramas, algumas questões, algumas angústias de para o podcast, continua o podcast é uma merda, o podcast é legal, as pessoas ouvem, as pessoas não ouvem, eu sou boa, eu não sou boa, falar sozinha, falar com convidado, enfim. O episódio foi um pouco sobre isso, foi um desabafo, assim, do meu processo criativo com o podcast. E aí, rapidamente, depois de desabafar com vocês, o jogo virou. E eu já falei, vou sair desse buraco e vou fazer acontecer. E aí, em coisa de uma semana, gente, já tô aqui gravando com plataforma nova, em formato novo, com um convidado e um convidado homem. Gente, olha só. É muitas mudanças de uma vez. Então, assim, queria apresentar para vocês que esse episódio aqui é meio que um recomeço, é meio que o início de uma nova era, o início de uma nova temporada. Uma nova mulher. Eu não dei esse nome, eu não dividi nada, mas esse é meu jeito. Mas quem tá ouvindo aqui sabe que ele é uma virada, que esse episódio aqui representa uma virada. Eu tô muito feliz de inaugurar, estrear esse novo formato, tô muito animada também. Espero que vocês gostem e acompanhem. Ainda não sei, como eu falei também lá no outro episódio, eu não sei o que vai virar isso, não sei a proporção que vai ter os episódios com convidados, sem, mas eu tô no modo experimentação. Fiquei afim, fiquei animada, vou experimentar, estou gostando dessa ideia e depois a gente vai equalizando para ver o que fica melhor ou não no podcast. As minhas amigas, quando eu falei para elas da crise, falaram: o podcast é seu, portanto, faça o que você quiser. E aí eu achei que é um pouco isso, né? E dito isso, eu vim fazer o que eu quis, que é fazer um episódio com um convidado. E aí, vou falar um pouco para vocês do meu convidado. Meu convidado de hoje é o Thiago Baroni. Eu não vou explicar muito, assim, não vou dar currículo Lattes, histórico, profissional, porque não é sobre isso o nosso papo e a intenção do podcast não é essa, não é refazer uma trajetória cronológica do convidado. A intenção do episódio aqui, assim como serão os próximos, é a gente bater um papo sobre questões que a gente compartilha, questões que nós temos em comum. E o que acontece? O Thiago, ele trabalha numa área parecida com a minha, a gente é da comunicação, ele é mais a análise de dados, depois você me corrige, tá, Ti, se eu estiver errado. Análise de dados, marketing de influência, ele é super cabeção das internet, dos dados, ele e a minha amiga, que é a esposa dele, são muito inteligentes, assim, são cabeças geniais, são pessoas que eu admiro muito. Então, ele trabalha numa área parecida com a minha, mas não exatamente. Porém, apesar da gente atuar em áreas um pouco diferentes, a gente compartilha um neurônio, uma característica muito curiosa, que pode ser um pouco sofrida, inclusive, mentes inquietas, muito criativas, que vivem tendo ideias, que querem colocar coisas no mundo, que querem colocar para fora essas ideias, essa criatividade, mas se pegam às vezes do quê? Procrastinando, enrolando, duvidando, se criticando, se autoflagelando, e a coisa vai virando assim um bolo de ansiedade e a gente não sabe para onde ir e com muita dificuldade nós parimos os nossos projetos. Então, eu, com relação ao podcast, que é o meu projeto pessoal, autoral, onde eu coloco a minha voz, a minha criatividade, e o Ti nos livros, porque ele já publicou mais de um. Tiago é um autor publicado, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre esses processos criativos que estão envolvidos tanto no pensar, escrever e colocar no mundo um livro, e quanto no meu projeto de pensar, escrever e colocar no mundo um podcast. E a ideia aqui é a gente tentar descobrir, tentar juntos, e junto nós dois, como vocês estão ouvindo, a gente tentar descobrir se basta ser criativo. Se a criatividade e as ideias são suficientes, se a criatividade ela tem que viver assim, louca, wild, sem freio,
ou se isso é uma fantasia que os filmes mostram pra gente quando colocam ali uma pessoa que tá com uma jardineira de jeans toda cheia de tinta e ela pega um pincel e sai louca pintando porque ela teve um rompante de criatividade, se isso é uma fantasia, enfim, como que a gente concilia a necessidade de organização, disciplina, com a necessidade da criatividade também voar um pouco livre, né? O quanto de liberdade essa criatividade precisa ter, mas o quanto ela também precisa ter de contorno e de limite. Um pouco aí, coisa bem simples, bem tranquila. Então, antes da gente entrar no papo da criatividade em si, Ti, por favor, se apresente, fale um pouco de você, um pouco da sua trajetória criativa, conta quem você é na fila do pão, vamos lá. Olá, Maria. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olha a Muito energia, a obrigado. diferença de energia. Eu já vi, Essa- tipo, tá, Thiago. Oi, Mário, tudo bem? Bem-vindo, em primeiro Não, lugar. muito obrigado. Muito obrigado. A gente sim, a gente trabalha mais ou menos na mesma área, né? A gente é realmente ali mais pro lado de marketing de influência, cada um numa ponta diferente só, mas é meio que isso. Mas é isso, não estamos aqui pelo currículo Lattes de ninguém, a gente não está aqui pelo LinkedIn, a gente está aqui por outros motivos, né? E é isso, eu tenho 2 livros, o meu primeiro é o Decrescente, que é um livro de poesia que eu lancei em 2016 pela editora Multifoco. E esse ano, 2026, 10 anos depois, eu lancei agora o meu segundo livro, que é o Maranhão, que é pela Laila ali, que bonitinho no vídeo. Quem tá Mas vendo o nosso episódio em vídeo está vendo o livro aqui em minhas mãos. essa capa, inclusive, eu acho que ela ficou muito boa. Assim, parabéns pra Carla, que é Maravilhosa. a capista da editora Patois, uma das capistas, assim, mandou super bem. E eu tô lançando ele, que é um livro de contos. É o meu primeiro livro em prosa. O outro tinha sido poesia, né? Esse é livro em prosa. São 7 contos. Testei pra ver como é que era. Foi um processo pra chegar nisso. A gente vai acabar falando disso, acho que em alguns outros momentos. Mas tá sendo uma experiência bacana. Assim, tá sendo uma experiência legal. Eu vou começar já perguntando uma coisa que não tá no nosso roteiro, mas eu já fiquei curiosa. Falei, nossa, como que eu não pensei em perguntar isso? Como que você chegou na poesia? Porque assim, vou te explicar. Eu sou uma pessoa que sou afastada da poesia, sou distante. A poesia pra mim é uma coisa distante, tá? É uma linguagem que eu nunca entendi muito bem, nunca consegui me conectar muito bem. E eu sempre fico pensando assim, como que uma pessoa decide que gosta de poesia? Como que uma pessoa lê a poesia e fala, nossa, eu adoro esse gênero literário, e aí tem esse outro passo seu que foi escrever poesia. Então eu queria começar por aí, que tá diferente do roteiro, mas me veio essa pergunta. Eu sempre gostei muito da poesia, porque eu acho que não que a prosa não tenha isso, mas eu acho que a poesia, ela, até pela forma, ela é um espaço que permite brincar bastante com a palavra, assim. Ela faz isso de um jeito bem interessante, assim. Acho que isso é um pouco de mim, assim, desde criança, assim, eu sempre gostei muito dessa coisa de brincar com as coisas, assim. Eu sempre achei que brincar fosse enfim, é um jeito leve de saber das coisas. E poesia acho que é um caminho muito bacana para você aprender coisas, enfim, para você se emocionar com as coisas, para você ter contato com um mundo que não é o seu. E quando eu era moleque, assim, tipo, sei lá, nos anos 90 ali, sei lá, 97, eu acho que foi mais ou menos isso, eu tinha uns 11 anos. Teve um Gabriel Pensador, ele lançou um disco que chama Quebra-Cabeça, que é um disco, assim, fudido, foda, assim. E é onde tem aquelas músicas mais famosas dele, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Festa da Música, Cachimbo da Paz. Esse disco, assim, ele realmente quebrou a minha cabeça, assim, tipo, foi um negócio que eu falei, cara, então dá pra fazer isso? Tipo, é possível? E isso mudou radicalmente o jeito que eu via tudo, assim, eu não virei um leitor voraz, mas eu gostava de prestar atenção no que as pessoas estavam falando na música. Então, e música, de certa forma, a letra é uma poesia, né? Não tá muito longe disso. Eu tive parentes rápidos, assim, o Bob Dylan ganhou um Nobel de Literatura muito em cima desse conceito. Eu, na época, fiquei meio assim, falei, pô, mas meio estranho e tal, mas enfim, hoje em dia eu já entendo melhor assim, eu acho que faz bastante sentido. Então, a minha aproximação com a poesia, ela veio muito pela música, assim. Aí eu falei desse Hum, disco do Gabriel Pensador por causa, tipo, desse efeito que causou em mim. E aí, pra sair disso, do interesse da poesia, que depois você vai aprendendo mais coisas, a gente vai conhecendo outros poetas, enfim, a gente tá na escola e a gente vai vendo, putz, Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, a gente vai, Vinícius de Moraes, a gente vai aprendendo esses caras, e aí depois vai ficando mais velho, que a gente acaba não vendo na escola, por exemplo, eu pelo menos não lembro de ter visto na escola, né, Paulo Leminski, que é um poeta, tipo, foda, assim, foda, um cara completamente fora da caixa, assim, que ele vai testando os formatos. Aí a forma ela vai se quebrando junto. A poesia, ela, de novo, a poesia ela deixa você fazer isso, assim, muito fácil. E aí eu fui me aproximando e eu fui arriscando. E aí,
de novo, também por questões de que como eu era, de que eu já gostava de escrever, eu fui me arriscando, e aí de repente eu fui, putz, isso aqui ficou legal, poxa, eu gostei de fazer isso daqui. E foi uma construção de anos, assim, em 2016 eu já tava com 30, eu já tinha 30 anos, assim, então não é uma coisa que, tipo, quando eu tinha, sei lá, eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 22 anos, sabe, porque, não, eu já Prodígio, tava né? com, aquela coisa, nossa, um menino com 18 anos ali fazendo coisa, não, eu já tava com 30, então eu tive bastante tempo para não só ler, mas para poder testar, para ficar escrevendo ali, brincando com as coisas. E aí foi meio que assim, foi uma coisa foi enganchando na outra. Você sempre gostou de ler? Eu achava interessante ler, mas eu não tinha muita paciência. Eu ia falar paciência, mas não é nem paciência. Eu era muito hiperativo. Eu não conseguia ficar parado com um livro no colo. Então, assim, eu começava a ler e, tipo, daquilo eu dispersava muito rápido, assim, eu não conseguia ficar preso ali. E não tinha nada a ver com o livro, não tem nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o que o autor tinha feito. Era que minha cabeça ficava a milhão. Então eu não conseguia parar muito tempo. Então eu não conseguia ler muito. Assim, eu lia um pouquinho e já pulava para outra coisa. Fui começar a gostar de ler mesmo, assim, que eu peguei eu enganchei. Assim, agora me considero um leitor mesmo, assim, de tipo, estar lendo mais. Eu já estava bem grandinho, assim, eu já estava na faculdade, já na primeira, tipo, tinha uns 18 anos mais ou menos, que eu fui morar sozinho, morava fora, morava sozinho e não tinha muito o que fazer, assim, naquela época, né? Não tinha computador, internet ainda não era nada disso, então, tipo, levei uns livros e comecei a ler. E aí fui pegando gosto assim. E aí, isso que você tá me falando bate em outro lugar pra mim também, que também não tá no roteiro. Um pouco tá, mas também um pouco não tá. Que é, assim, como lidar, com essa coisa mais tardia, entre aspas, dentro do que a gente espera, ou dentro do que a gente fantasia, que é um artista de verdade, um escritor de verdade, porque eu acho que tem um lado de uma fantasia nossa que ele vai ser um bom escritor, ele vai ser um bom autor, e ele já demonstrava desde criança. Essa ideia da criança prodígio, assim, tipo, eu só vou ser Uhum. um autor legal publicado que pode conquistar um sucesso se eu já tiver esse talento nato, se for assim, se eu nasci com aquilo e tal. Eu acho que a gente que cresce sem ter esse tipo de afirmação, então assim, nós somos pessoas que a gente não cresceu com as nossas famílias, não sei como é que foi a sua, mas eu acho que não, e também eu quero que você conte um pouco mais. A nossa família falando, ela vai ser artista, ou ela vai ser escritora, ou ele vai ser escritor, a Mari vai ser podcast, ela é muito talentosa, ela é muito. Assim, óbvio, na minha família sempre existiu a visão de que eu era muito extrovertida e que eu gostava de falar, gostava de interagir com as pessoas, tal. Quanto a isso, ok, é uma característica que eu sempre tive. Sempre não, quando eu era criança eu era bem fechada, na verdade. Também não sei o que aconteceu nesse meio de caminho aí. Quando eu era criança eu era muito fechada e super jeca, assim, não falava com ninguém, não queria conversar com ninguém, não queria falar com ninguém. Aliás, parentes, vou contar uma história sobre livros e espontaneidade que, quando eu era bem criança, e aí bem criança mesmo, eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. O meu primo, um dos meus primos mais velhos, que é o Gustavo Martins, ele é o segundo na nossa filinha de primos. Ele lançou o primeiro livro dele. E ele, inclusive, na época, eu não lembro que ano que era, acho que devia ser 90 e pouco, 94, eu acho, 93, 94. Ele entrou no Guinness como o autor mais jovem que lançou um livro. Ele tinha 9 anos quando ele lançou o primeiro livro. Um livro de historinhas infantis. Então ele teve esse destaque por ser um autor muito jovem, que entrou no Guinness e tal, então tem toda essa história. E aí ele foi lançar o livro dele na Bienal, o livro aqui em São Paulo. E aí a gente foi, né? Eu e minha irmã, a gente era criança, tá? Foi com meus pais, nossos primos, todo mundo foi e tal, pra prestigiar meu primo autor, né? Tava lançando o primeiro livro. E aí o Fantástico tava lá com uma equipe pra fazer uma reportagem sobre o meu primo. E o repórter que tava lá era o Maurício Kubrusli. Tava lá para cobrir a Bienal e fazer essa entrevista com meu primo, fazer essa reportagem. Aí ele me viu ali entre as pessoas da plateia, assim, e ele me chamou para fazer uma cena, assim. Ele falou assim, né? Ele me convidou e falou: você, né, poderia, criança fofa, eu tava lá de vestidinho, toda bonitinha, assim, tímida, muito quieta, muito assim, escondida atrás dos meus pais. Mas ele me achou fofa e falou: faz o seguinte, eu vou começar a filmar. Aí você sai daqui onde você tá, você anda em direção ao seu primo, abre o livro para ele autografar, espera ele autografar, pega e volta pros seus pais.
e eles estavam fazendo aquelas captações de cena de cobertura, assim, né? Aham. Aí eu falei, tá bom, faço. Na hora que ele chamou o cinegrafista, na hora que ele chamou o cinegrafista e falou gravando, eu comecei a chorar. E aí eu falei que eu não ia fazer. Eu Tadinha. falei, não quero, não quero, não quero. Eu comecei a chorar, falei, não vou, tô com medo, tô com vergonha, não quero, não quero. E ele falava assim, mas calma, você não precisa falar nada, é só você ir até seu primo, dar o livro para ele assinar, não precisa olhar pra câmera, não precisa fazer nada. Uhum. E o chororô e abriu um berreiro. Meu filho, não gravei com o Maurício Brusley. Para a gravação. Minha primeira aparição na imprensa, e eu fiquei tímida, fiquei com vergonha. Imagina, hoje eu. E aí você fica, como que aquela criança virou isso aqui? Entendeu? A pessoa que quer fazer justamente um projeto de falar e aparecer, mas a criança em si, ninguém imaginava. Então eu não cresci como essa criança óbvia, sabe? Essa criança, tipo, óbvio que ela vai ser isso. É uma coisa que eu tive que encontrar dentro de mim e desenvolver. E eu acho que isso cria pra gente várias outras barreiras, né, de expressão da criatividade e de levar isso a sério, como uma profissão ou, enfim, algo que a gente possa colocar no mundo e falar, sou autor, sou podcaster, enfim. Eu queria saber como é que foi essa parte da experiência para você, assim, da infância, se você já era uma criança, obviamente, autora, ou se você era que nem eu, mais normalzinho, e daí teve que batalhar por isso, assim, pra virar o autor que você é hoje. Eu sempre fui muito criativo, assim, isso eu sempre fui. Eu vivia muito tempo dentro da minha própria cabeça, assim. Eu era muito imperativo, então tava jogando bola o tempo inteiro, sei lá, subindo no muro, brincando de esconde-esconde em cima de um telhado, aí o telhado caía, eu quebrava, eu caía com ele, enfim. Então era um inferno. Meu pai fala que se um dia eu tiver filho e ele for metade do que eu fui, eu tô bem castigado. Mas eu era bem criativo e eu tinha na escola tinha, né, aula de redação, né, na verdade, a aula de português você tinha redação. Então no meu eu lembro muito, eu estudava em escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública. Os professores de português falavam com os meus pais assim, olha, tipo, será que não tem como vocês levarem ele para uma escola particular? Porque numa escola particular os professores vão dar mais atenção para isso, vão poder desenvolver mais isso nele. Mas não tinha a menor condição de eu estudar numa escola particular. Só fui estudar em escola particular no colegial, mas até a oitava série eu fiz tudo em colégio público. Então não tinha, assim, mas eu tinha muito essa coisa de. Eu era criativo, assim, e eu era criativo, mas eu escrevia. Eu tinha um caderninho, eu escrevia umas histórias, eu lembro de tipo, ter algumas coisinhas assim. Aí tive um computador, eu lembro que eu escrevia, eu não sabia mexer direito ainda no Word, então escrevia num arquivo, aí queria continuar escrevendo no outro. Eu passava muito tempo na minha cabeça, então eu criava as histórias na minha cabeça. E ficava lá. Então, por exemplo, eu lembro durante meses, assim, durante uma história específica, que era durante a madrugada, assim, eu demorava para dormir, então eu ficava acordado de madrugada, criando a história na minha cabeça, o que ia acontecer, quem falava o quê, quem eram os personagens e aquilo, e aí no dia seguinte, aí eu capotava, aí no dia seguinte acordava tal, ia dormir, eu continuava a história de onde estava, então eu ia fazendo na minha cabeça, o processo rolava na minha cabeça, eu não escrevia, mas eu tinha o processo na minha cabeça. Essa coisa de tipo, será que ele vai ser isso? O Thiago vai ser escritor? Não, ele vai ser acho que não tinha, meus pais eles evitavam muito entrar nessa. Os meus pais eles davam muita liberdade pra gente assim, não, toma a decisão que você quiser. Tipo, eu lembro que uma vez eu brinquei que meu pai jogava bola, né? Jogava futebol, e minha mãe, quando era mais nova, gostava de vôlei. Aí eu lembro que um dia até brinquei com meu pai e falei assim: pai, vou jogar futebol de salão, né? Quando eu ficar adulto. Porque aí eu pego o que você gostava, que era o futebol, e a mãe que jogava vôlei na quadra, tal, não sei o quê. Meu pai, na hora, falou: não, você não tem que fazer nada disso, você tem que fazer o que você quiser. O que eu e sua mãe fizemos, o que a gente gostaria, não tem nada a ver com a sua vida. Você vai fazer o que você quiser. Então, assim, meus pais, eles nunca ficaram muito em cima, assim, eles sempre deixaram assim, tipo, descobre o que você curte, vai atrás e faz o que você quiser. Então nunca teve essa coisa do tipo, olha, você escreve bem, ou você gosta de escrever. Então, vai lá e trabalha isso e faz disso alguma coisa a mais. Não. Foi tipo, o Thiago é bom de português e redação, que bom. É alguma coisa dessa linha, sabe? Tipo assim, pô, ele sabe conjugar verbo. Fez o mínimo, nossa, parabéns. E aí, beleza, foi rolando esse processo todo, então a escrita, pelo que eu tô entendendo, sempre esteve na sua vida, assim como a fala sempre esteve na minha também, então acho que sempre foram coisas que tiveram, assim, rondando a gente, né, pelo que eu tô entendendo. Em que momento, eu queria saber se você lembra desse momento, assim, que você parou, assim, e percebeu, putz, quero que isso vire um livro físico, quero que isso vire algo concreto,
sabe? Quero materializar isso que eu tô criando. Enfim, independente se é a primeira versão, mas acho que como o Maranhão saiu agora, acho que é mais legal a gente falar dele, que tá mais fresco também para Uhum. você. Então, é isso. O Maranhão, ele já veio planejado lá, desde que você publicou o livro de poesia, já existia essa intenção? Ou ele veio também depois de falar, nossa, essas histórias que eu penso, eu escrevo, eu preciso transformar em algo físico e colocar isso no mundo? Você lembra, assim, que momento que você percebeu, tipo, agora é isso, eu vou transformar isso num projeto oficial? Decrescente e o Maranhão foram processos bem diferentes, assim, eles foram bem diferentes mesmo. No Maranhão, eu tinha lançado o Decrescente em 2016 e depois dali eu fugi de qualquer coisa. Eu parei de escrever, eu não escrevi mais nada, eu nem poesia, eu não fazia nada, eu simplesmente desencanei. E aí o tempo foi passando e tudo mais, e aí veio a pandemia, os anos foram passando, veio a pandemia. Na pandemia aí foi aquilo pra todo mundo, a gente ficou trancado dentro de casa, tipo, você abria a geladeira, tinha uma live, e não sobrou nada assim pra gente fazer. Né? Tipo, chegou uma hora que não tinha mais jogo de carta, tipo, Em live, pra fazer pão jogo. e assistir live. Lembra, tipo, dessa Eu fase? Tipo assim, lembro, porque não não era gostaria de não normal lembrar. live também, não era um negócio assim, tipo, aí de repente a live explodiu, né? Tipo, aí virou um Eu lembro, negócio. era uma epidemia de lives, assim, no Instagram, no Era. YouTube, onde você ia, era o que você falou, abriu a geladeira tem uma live. Aí na pandemia, eu lembro que eu fui fazer um curso de uma. Ela é doutoranda hoje na USP, ela tá fazendo doutorado ela lá, e que ela chama Juliana Cunha. E ela estava dando um curso de leitura, como se fosse leitura assistida, assim, né? Que são os clubes do livro que tem hoje, né? Mas ela estava fazendo um vídeo ali que ela chamava Lendo o Nosso Tempo. Eu, inclusive, se um dia a Juliana voltar com isso, eu já deixo a todo mundo que está ouvindo no podcast, que está assistindo a gente, eu recomendo fortemente que façam esse curso da Juliana. É, ela é uma. A premissa do curso era. Aproveitando que a Odisseia está no cinema, então, assim, a Odisseia é uma parada que foi escrita 3 mil anos atrás. E a gente está discutindo isso ainda hoje. A gente está fazendo filme em cima disso ainda hoje. A gente produz, existem coisas, assim, tipo, na Ilíada tem desculpa, tem um livro que chama Canção de Aquiles, da Madeleine. Não lembro sobre o nome dela, desculpa. Enfim, ela tem um livro que é como se fosse um spin-off da Ilíada, porque na Ilíada o Aquiles ele tem o Patroclo, que é um chegado dele ali, e sempre teve a ideia de que, tipo, na verdade, eles eram amantes, né? Tipo, é esse o conceito. E ela explora exatamente isso daí que não está diretamente dito na Ilíada. Ela explora isso para fazer a canção de Aquiles. Então, assim, ela tira dali. Não é mais ou menos assim a história, eu tô lembrando de cabeça agora aqui, mas é mais ou menos isso. Tocada. Só que a gente ainda está falando, a gente tá produzindo uma série de cultura, coisas culturais em cima de uma parada que foi feita há 3 mil anos. E aí a premissa do curso da Juliana é, cara, ok, maravilha. Geração após geração, a Ilíada foi sendo mantida. A gente ainda discute ela, a gente ainda produz coisas em cima dela. O que da nossa geração vai ficar para a próxima? O que Uhum. daqui, sei lá, 150, 200 anos, esse momento histórico que a gente está vivendo vai deixar em termos de literatura. E aí elas fizeram um curso, tinha ela e uma outra pessoa, Fabiana Sex, e elas fizeram uma seleção eu acho que foi um mês ou dois, foram 2 meses de curso, e elas eram 2 livros por aula, era uma aula por semana, e elas falavam sobre o livro, elas apontavam aspectos daquele livro, o que tinha de relação com esse mundo que a gente está. Foi um curso animal, assim, animal. E aquilo ali em mim me pegou de um jeito que eu fiquei, cara, isso aqui é muito bom. E aí eu entrei num outro curso do Alex Castro, que é também um outro cara que eu recomendo que as pessoas prestem atenção no que ele está falando, assim, eu acho que é interessante. E ele tem vários cursos assim, de tipo, a história do mundo enquanto fofoca, né, que é a grande conversa, que é o curso que ele dá até hoje. Que ele conta a história da humanidade através da literatura. Então, tipo, pô, o primeiro livro que você lê é o Velho Testamento, da Bíblia, depois você lê a Ilíada, depois você lê o Novo Testamento, depois você lê, tipo, acho que o Paraíso Perdido de Milton, ou Gibbon, enfim, ele vai costurando a história da humanidade através da própria literatura, explicando. E foram cursos animais. Até que chegou uma hora que eu estava fazendo esses cursos e eu quero escrever de novo. Eu quero voltar. Eu também quero contar história, eu também quero voltar. Porque aí ficava na minha cabeça. E aí também foi um processo muito grudado com o meu processo terapêutico, Uhum. porque aí já começa a cair no mesmo lugar, que era eu tinha algumas ideias, assim, de tipo, aquela coisa de novo, tá muito na minha cabeça, eu tinha as ideias de tipo, pô, essa história seria legal. E aí comecei a entrar numa do tipo assim, mas eu não vou escrever, então deixa. Pô, mas essa história seria legal. Mas eu não vou escrever, então deixa. Aí até que começou a chegar num ponto que eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu falava assim,
Ah, putz, cara, que legal se alguém pudesse contar essa história, cara. Pena que eu não vou. Até um dia que eu falei assim, cara, que saco. Assim, tipo, não, Que eu legal se posso alguém eu mesmo pudesse contar contar. essa história tipo eu. É, sabe, uma coisa assim, que legal se alguém pudesse fazer alguma coisa sobre isso. Até uma hora que eu comecei a. E não é por. ah, não é uma coisa meio arrogante do tipo assim, nossa, que pena que a humanidade não vai saber que essa história existiu. Não, não é nesse sentido. Mas ao mesmo tempo era uma coisa. Eu acho que isso aqui merece existir de alguma forma. E Uhum. eu vou embarcar. Só que eu tava há muito tempo sem escrever, eu, tipo, tava lendo de um jeito diferente. Então, assim, eu precisava retomar todo o processo. E aí eu tive que partir, entre aspas, do zero. Então, voltar a escrever, testar, putz, como que é, tipo, a mão dura, tipo, a cabeça não funcionando direito, como que vai intercalar, como que funcionava mesmo fazer isso. Aí fui voltando aos poucos. E aí eu fui fazer curso mesmo. Aí o Paulo Nogueira, que é um cara que me deu alguns cursos, assim, eu fiz os 2 cursos de escrita com ele, ele foi um cara que me ajudou muito durante esse processo para fazer o Maranhão. Foi na pandemia que eu falei, não, eu quero voltar a escrever. E aí eu voltei a escrever. Não tinha ideia de um livro ainda. Eu queria voltar a escrever e contar as histórias. Então eu comecei a escrever e comecei a deixar guardado. Até que foi em 2023 ou 2024, na verdade, que eu falei, não, eu vou escrever, eu vou dar um tapa nisso, eu vou editar tudo que eu tenho, vou juntar e vou mandar para uma editora ver o que rola. E aí eu fiquei do início de 2024 até o final de 2025 escrevendo, editando, reescrevendo, e editando, e reescrevendo, e editando e reescrevendo, porque é basicamente isso, não é nada Aham. glamouroso. E a gente vai fazendo isso, e aí eu mandei no final do ano, que eu mandei para a editora Patois no final de dezembro de 2025. Eu mandei para a editora Patois, depois eles me deram o ok. Mas esse foi o processo do Maranhão, ele foi esse, assim, tipo, eu tinha abandonado, eu tinha largado escrita, voltei na pandemia, esses cursos me resgataram de alguma forma, resgatou dentro de mim, na verdade, alguma coisa. E eu falei, não, eu quero voltar a escrever, e aí eu falei, não, se eu vou fazer isso, eu vou fazer direitinho mesmo. Assim, aí eu fui, fiz um curso, fui fazendo, fui me policiando para vou escrever um pouquinho aqui, vou escrever um pouquinho ali, até eu ter algum material que eu pudesse falar, tá, eu acho que eu consigo trabalhar num livro. E aí foi um outro processo de tipo, quero ter um livro. E aí era uma coisa Então, essa diferente. é a hora que eu acho assim, muito assim, puta merda. Que é muito emocionante, é muito gostoso quando você tem, mas ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, é um universo de insegurança, é um mix de sentimentos muito maluco. Como que você se sentiu assim? Você lembra de quando você pensou, tipo, eu vou escrever um livro? Como que você se sentiu? Como é que foi pra você falar isso em voz alta, por exemplo? Nesse sentido foi até tranquilo, assim. Eu tô lembrando porque na Flip teve uma mesa que tava a Cidinha tava a Yasmin Santos moderando, tava a Cidinha Silva, eu não lembro o nome do outro mano que tava com ela lá, mas enfim. E foi feita a pergunta, quando que você conseguiu se chamar de escritora? Assim, depois do meu terceiro livro. E, porra, é a Cidinha, sabe? Tipo, mas no meu terceiro livro tal. E aí perguntaram pra ele, ele falou, não, já no meu primeiro livro. E aí Yasmin só fez um comentário, como homem é, né? É Tipo, uma muito coisa bom do ser tipo. homem, cara. Então, tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça é como homem é, né? Eu só lembro da Yasmin falando isso agora. Mas pra mim, nesse sentido, foi tranquilo. Tranquilo pra você, foi tranquilo. Não, foi tranquilo assim, de tipo assim, cara, vou fazer vou escrever um livro, assim, tipo, vou fazer. O preço que se paga pra chegar no livro, aí você vai caindo a ficha aos poucos, porque aí não tem o que fazer, cara. Tipo, sem querer ficar citando uma galera aleatória aqui do nada, mas o Herman falava, não existe escrita, só existe reescrita. É o eterno. Tipo, se você não manda o livro, tipo, você vai ficar reescrevendo para sempre. E chega uma hora que, assim, não tem o que fazer. É isso aí mesmo. Decidir ter o livro, decidir falar, eu vou escrever o livro, ele foi tranquilo. Complicado foi, tipo, o processo para chegar até o dia que ia mandar para ir para Patuá. Aí foi o processo mais complexo, que é escreve, aí deixa lá descansando. Tipo, 3 semanas depois você lê. Cara, isso aqui tá uma merda. Tipo, aí, putz, por que eu tô querendo escrever um livro? Eu não sou bom, cara. Tipo, isso aqui tá ruim, tá ruim. Tipo, você deveria sentir vergonha do que você tá fazendo. Sabe? Aquelas Ai, coisas, assim, sim. tipo, aquelas vozes. Aquelas desgraças. E aí vai Nossa, tem gente acontecendo. bem melhor que você. Por que que você vai publicar um livro? Tem gente que escreve bem melhor É, que você. você vai passar vergonha. Pra que você vai fazer isso? Você acha que alguém vai aprovar isso aqui que você fez? Tipo, então vai acontecendo isso. Aí tem hora que você fala, nossa, fui eu que escrevi isso aqui? Pô, isso aqui tá muito bom, cara. Isso aqui eu tenho certeza. Eu falo, não fui eu, foi o chat GPT que fez, sabe? Tipo umas coisas assim. Aí você vai. Aí você vai caindo Várias nessas. fases.
Então, aí dentro do processo de tipo, ok, quero ter o livro, mas até você ter um material que dá segurança para de fato mandar, aí é um processo. Eu achei esse processo mais cabuloso. E como que Sim. é pra você, assim, por exemplo, essa coisa da escrita? Você falou que na pandemia você voltou a escrever. Como que funciona isso pra quem gosta? Pra vocês que são escritores? É assim, você tá lá um belo dia, você sente e escreve? Você falou assim, ah, você vai escrevendo vários textos e vai guardando. O quê? Você sente e escreve o quê? Você escreve história? Você escreve sobre o que você tá pensando? Você escreve um sentimento? Como é que é isso, assim, de tipo, ah, tô aqui um dia, putz, terminei de trabalhar, vou sentar e vou escrever. É isso? Da onde É, sai? Sabe? mas é bem que isso mesmo. Teve um dia que eu tô trabalhando e falei assim, cara, cansei, vou tomar ali uma cerveja, vou sentar aqui, vou escrever. E aí, mas assim, o processo para chegar nisso, assim, o que eu faço muito é ter uma pasta cheia de arquivo onde eu vou anotando. Às vezes eu anoto no caderno, às vezes eu anoto um fiapo de coisa, assim, eu vou guardando para poder depois deixar em algum lugar registrado ali de tipo, existe essa ideia. E aí eu, sei lá, eu guardo com qualquer nome, assim, eu não tenho muito. Sabe, tipo, a história do cara sei lá, que viajou no tempo. Sei lá, Uhum. uma outra história que tá aqui guardada, que é tipo um monge maluco. E tipo, não tem. Já Você quero ler o vai Monge lá. Maluco. Tá. O Está em Monge desenvolvimento Maluco é ainda. um nome muito bom. E eu já quero ler o Monge Maluco. Eu não sei o que é Mas esse conto, se tá, mas eu quero. mas eu vou guardando assim, porque é o jeito mais tranquilo de guardar e me fazer lembrar o porquê que aquilo ali tá ali. Então, às vezes, a história depois a gente dá uma tratada ali no título, né? Enfim, para poder dar um glamour, vamos dizer. Mas eu vou guardando meio que de qualquer jeito. Então, às vezes, eu anoto só uma frase que eu ouvi, alguma coisa que eu li, e falo assim, putz, isso aqui é legal, podia desenvolver isso, aí eu guardo. Às vezes eu tô na rua, você vê alguma coisa assim, você fala, putz, isso aqui pode ser legal, vou anotar. Então, assim, vai acontecendo de algumas formas. Então, por exemplo, no livro, tem uma história que é sobre um autômato, que era um autômato como se fosse uma máquina que age por conta própria, né? Vamos dizer assim. E era um autômato enxadrista do século XVIII. Então, assim, era uma máquina de madeira, enfim, não é exatamente o que era agora, mas que ela mexia o braço e ela movimentava as peças de xadrez. Então, sentava um ser humano do outro lado, aquele autômato começava a se movimentar. Eu li isso daí um dia, eu não lembro exatamente quando, mas eu olhei e falei, meu Deus. E aí eu comecei a futricar, quis saber mais, que a história do Von Kepling, que é o cara que criou, e obviamente aquilo ali não era nada, não existia um milagre naquilo, tipo, era um golpe que eles davam nas pessoas, tinha uma pessoa ali dentro. A ideia era muito boa, porque tinha uma crítica, que depois eu fiquei sabendo que era uma crítica que foi feita na Inglaterra, quando essa máquina foi para lá, e falava, putz, estava se cobrando muito caro para ver um tal enxadrista que move 2 ou 3 dedos e um braço sem que. Tipo, e ele já criticava, falava que tinha uma pessoa ali dentro, assim, a crítica dele já era essa. E é uma crítica muito parecida com o que tem com a tecnologia hoje. Inteligência Uhum. artificial, não, a inteligência artificial faz o que a gente ensinou para ela, coisas do tipo. Então, para mim, isso daí era ouro. Eu falei, cara, isso aqui para mim é muito legal, assim. Então eu guardei, eu fui lá um dia, anotei, peguei a história do enxadrista, achei lá, tem na Wikipédia, quem quiser ver, tipo, tem lá na Wikipédia, a história chama o Turco, o autor chama Turco. E aí eu guardei tudo isso, até que um dia eu juntei com uma outra ideia que eu tinha uma ideia que eu queria escrever um conto sobre um menino que queria ser vaqueiro. Eu tinha uma história de um menino que queria ser vaqueiro e eu não sabia nada. Eu sabia que o menino queria ser vaqueiro e eu tinha uma única frase do texto inteiro, que era ele gritando pros bois, que ele falava, ê, boi! Então, era a única coisa que eu tinha da história inteira, era isso. Aí um dia eu tava com a cabeça a mil e eu pensei, putz, talvez eu conseguisse juntar a história do menininho que queria ser vaqueiro, que tinha o sonho de ser vaqueiro, com o autômato, que é operado por uma pessoa escondida para que outra pessoa ganhe dinheiro. E aí É. eu falei, talvez eu consiga juntar as duas coisas. Aí um dia eu sentei e meio que foi isso, assim, tipo, depois de trabalho, eu peguei o computador e falei, cara, vamos ver o que sai. Vai testando, é tentativa e erro, aí é tentativa e erro puro. Começa com o menino falando alguma coisa, começa com o eboi, não, começa falando um dia num tempo distante. Realmente, que aí é a parte que eu acho legal. Que aí é uma coisa Aham. que eu acho legal, que é ficar testando o formato. Eu posso fazer em primeira pessoa, eu posso escrever em terceira pessoa. Escrever em terceira pessoa te dá um certo te dá um certo conforto de você ser mais onisciente, né? Enfim, dá para alterar isso, mas enfim, você precisa de certa forma é onisciente, mas te gera um desconforto desse distanciamento. Você fazer em primeira pessoa te dá uma liberdade de descrever o sentimento de um jeito mais assim, mas
te dá um desconforto de você não poder, talvez. E aí vai testando. Então, eu comecei a escrever em terceira pessoa a história, chama O Conto é a Máquina. Então, eu comecei a escrever em terceira pessoa. E não funcionava. E aí, eu fui pra primeira pessoa. E aí, quando foi pra primeira pessoa, engatou. Lá na primeira linha. Então, quando os vaqueiros chegavam em São Francisco do Conde, e aí engatou. Eu falei, putz, beleza, achei a linha. E aí é dia Aí após você dia, de vai deixando sentar. solto, tá? Aí eu deixo solto, assim. Tem gente que eu sei que trabalha, que gosta de ter processo. Não, eu vou escrever pelo menos. Tem técnica, por exemplo, Stephen King, ele fala que ele escreve não sei quantas mil palavras por dia. Cada um acho que acha a sua forma de fazer. Qual que você acha que foi a parte mais difícil desse processo todo de escrever, publicar, divulgar e vender um livro? Tô chegando, a gente já agora não chegando só até a etapa de publicar, mas passando dela um pouco, porque agora que está publicado, existem outras etapas, né, envolvidas. Então, para você, o que de tudo isso, assim, na parte de dar forma para sua criatividade, o que seja mais difícil? Ter a ideia, começar a ideia, terminar a ideia, mostrar para as pessoas e receber ou não aprovações, tipo, precisar de aprovação, não sei se você precisa, se você consegue olhar sozinho e falar, não, ficou bom, ou se você precisa ficar mostrando para as pessoas, divulgar, valorizar, vender, então, e se você continua meio que assim apaixonado pelos seus projetos publicados. Então a gente tem o Decrescente de 2016, que você falou que publicou e aí gerou um bloqueio, assim, 10 anos de bloqueio. E agora o Uhum. Maranhão, que você está em outra fase, são 10 anos depois, você está em outro momento, você se preparou de outra forma e tal, e ele está mais recente ainda também. Como é que fica a sua relação com o produto pronto e colocado no mundo? Se você depois questiona ele, que nem eu faço podcast às vezes, falar, tá 2 anos no ar, as pessoas ouvem, mas talvez seja uma bosta e ninguém tenha percebido ainda. E eu, tipo, preciso mudar tudo. Como é que você se sente assim em relação a eles depois? Porque eu tenho a impressão, e é por isso que eu fiz essa pergunta, que as pessoas não sabem muito bem, é uma coisa que a gente fala pouco, que é o pós-nascimento do nosso projeto, que é o que vem depois, que eu acho que as pessoas acreditam que você tem todo o trampo de fazer, montar, nananã, colocou no ar. E depois que você colocou no ar, publicou, colocou no mundo, é uma maravilha. Tipo, agora tá, agora eu realizei, agora eu lancei, agora é só curtir, é só aproveitar, é só me regozijar e acabou o trampo. Só que nós que estamos no processo, dentro dele, sabemos que depois vem um trampo diferente. Pra mim, pelo menos, começam outros problemas. Não é que a gente fica super relax, assim. Queria saber de você, como que você se relaciona com esse pós e qual dessas partes para você pré, durante e pós, você acha que é mais difícil, se você sente mais dificuldade? Sobre a questão de sentir dificuldade, assim, eu acho que, pra mim, o pós eu acho mais difícil, que é a parte de divulgar, vamos chamar assim. Isso pra mim Uhum, me pega muito, assim, porque é uma exposição. uhum. Mas você escreveu e você mostrou pra alguém. Ah, mas você mandou pra uma editora. A editora publicou. Isso já é exposição. É. Mas na hora que você pegar aquilo e ir pra linha de frente e você mostrar e você falar sobre isso e você tá se expondo. Tipo, você tá produzindo algo que é seu, você tá colocando algo seu naquilo que você tá produzindo, tem a sua cara de alguma forma. Tipo, a gente tá, tipo, eu sou com o livro, você tá com podcast, tem gente que música, enfim, tem um pouco seu, é um pouco de você que tá ali. É. E não tem o que fazer, cara. As pessoas vão julgar. Depois que tá no ar, depois que vai pra vida, é dos outros, não é mais seu. E as pessoas vão ouvir, elas vão prestar atenção no que você tá dizendo, elas vão julgar você por aquilo, elas vão. Tipo, é normal, é natural, e não é julgado no sentido ruim da coisa. Elas vão ter a opinião delas. Essa, pra mim, é a parte mais difícil, não porque eu não lide bem com a opinião dos outros, mas é aquele bichinho que fica atrás da orelha ali falando, tipo, poxa, agora as pessoas vão ver o quão fracassado. As pessoas vão Ai, ver como você errou. Aí sim. fica aquele negocinho. E tem, obviamente, tirando isso, tem a parte de você realmente ter que ir lá e cavar o seu espaço. Não sou um autor conhecido. Sou, tipo, tô tentando ganhar um espaço. Pô, beleza, você quer que eu compre o seu livro? Você quer que eu leia o seu livro? Tipo, de certa forma, ainda me convence aí. O que tem nisso daqui que eu posso? Então você tem que começar. Então, como que você acha isso? Como que você acha essas brechas? Quais são as estratégias para você divulgar? Eu tenho essa, tipo, eu não tenho facilidade em gravar vídeo para rede social, assim, não é um negócio que é muito meu. Já quebrou a parte mais simples de como divulgar o livro hoje em dia, sabe? Então, como é que faz isso?
Tanto que pro Maranhão eu tô fazendo bem diferente do que eu fiz com o Decrescente. Eu vou juntar já com a sua primeira pergunta de como que eu lido com a coisa depois de ela tá pronta. Com o Maranhão, eu tô lidando muito bem, assim, eu tô lidando tranquilo, porque com o Decrescente eu não lido muito bem, assim, com o Decrescente eu tenho um negócio assim que eu prefiro deixar ele quietinho. Quando foi pro Decrescente, eu mandei, mas eu tava muito cru, assim, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, tipo, eu tinha um monte de coisas escritas, um amigo meu falou, cara, manda isso pra uma editora. Tipo, manda. O que vai acontecer? Eles vão falar não, eles não vão te responder? Manda aí. E eu juntei o que eu tinha e mandei. E aí a Multifoco aceitou. Então, tem essa hora aí também. Tem a hora que a pessoa aceita e aí você fala, putz, aceitou. Puta, não era pra ter É. aceitado. E aí você olha pro lado, não tem ninguém. Fala, e aí, galera, o que a gente faz agora, né? Tipo, não tem o que Caramba, fazer. gente, eu mandei e deu certo. E agora? Porque a gente se prepara muito mais pro não, né? A gente se prepara muito Exato. mais pra rejeição, pra falar, ah, não é bom seu livro, tal, não, obrigado, mas não. Aí você fala, ah, tá vendo? Eu sabia já, então beleza, fui rejeitado, beleza. Aí a pessoa fala, sim, gostei, vamos publicar já. Ai, putz, mas e aí? A dificuldade de falar, ouça meu podcast, ou no seu caso, leia meu livro, é que se a pessoa aceitar, é mais gente sabendo que eu sou ruim. É, então, óbvio que tem esses fantasmas, não tem o Se que eu não fazer, assim. divulgar, se eu não divulgar e ninguém ouvir, no seu caso, se você não divulgar e ninguém lê, ninguém pode falar que é ruim, entendeu? Porque se você não Exato. divulgar, ninguém lê, e aí você não pode ser rechaçado, você não pode ser ridicularizado, você não pode ser rejeitado. Agora, se você divulga com empenho, se você coloca energia para vender o seu projeto ali, a pessoa pode querer. E Uhum. aí você vai falar, ih, mas aí se ela quiser e ela ver, ela vai ver que era ruim, na verdade. E aí fudeu, porque eu sou uma farsa, vão me descobrir. E aí, enfim, aí acho É, que isso tem a ver com essa sentimento, a sensação do pós, esses sentimentos confusos do pós-parto do projeto, que é, quero que todo mundo veja, mas tenho medo, não quero que ninguém veja também, porque senão vão ver que eu sou ruim. Então, enfim, fiquei muito curiosa de saber, principalmente a sua relação lá no começo com o Decrescente, quando você estava mais cru, e agora como é que tá a sua relação de amor com o Maranhão? com o Decrescente, quando eu mandei, então, assim, eu mandei o Decrescente, e aí hoje eu me arrependo de várias coisas. Eu quis fazer algumas brincadeirinhas que hoje eu olho e falo, não devia ter feito isso, cara. Na época eu já olhava e falava assim, putz, isso aqui. Sabe, era coisa de 5 minutos a mais antes de mandar a versão final. Era coisa de, tipo, alguém ter dado um toque assim, do tipo, tem certeza que você vai fazer isso daqui? Talvez não fosse legal. Então, foi tendo bastante disso. Então, eu olho hoje pro Decrescente e eu falo assim, cara, se eu tivesse tido um pouco mais de experiência, se eu tivesse tido um pouco mais de tempo pra pensar, e tipo, não que a editora também tenha me impressionado, assim, tipo, os caras deram um super tempo, a Multifoco foi super parceiro nesse sentido. Eu poderia ter feito uma coisa diferente. Como não saiu nada diferente, saiu o livro que saiu, eu lido com ele assim, pô, tipo, mas eu também tento não ser muito duro com ele, porque era quem eu era a experiência que eu tinha, era o que dava pra fazer com as armas que eu tinha na época. Então, assim, mas eu tive uma relação difícil com o livro, assim, até chegar nesse momento de contemplação aqui e falar, era quem eu era, poxa, deixa lá, o Thiago de 30 anos tava ali fazendo as coisas dele e tal. Mas até então eu tinha uma relação diferente. Quando eu fui fazer o Maranhão, a minha relação já. Na hora que eu falei, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer o livro, eu desde o início falei, eu vou fazer diferente. Eu vou mandar pra editora, mas quando eu for mandar, eu vou ter certeza do que eu tô mandando. Vou fazer, tipo, agora um próximo livro, putz, vou fazer de um jeito diferente. Então, a minha relação mudou porque com o Decrescente, depois que saiu, eu percebi que eu podia ter feito mais. Eu poderia ter feito outras coisas. Com o Maranhão, tipo, de certa forma, então você acha que se o Maranhão você bateu no topo, você não pode fazer nada diferente? Não, poderia. Eu poderia ter, tipo, talvez um pouquinho mais de paciência aqui, ter tratado um pouco melhor, talvez ter colocado até uma outra história no meio ali, que, tipo, que eu acho que cairia bem com a composição do livro. Mas não tem nada que eu me arrependa. Tipo, dá pra ir, assim, dá pra movimentar com o que tem ali. Tipo, eu fiquei feliz com o resultado. Então eu tenho a diferença de relação do Maranhão com o Decrescente é essa, porque quando eu vim pro Maranhão, eu já estava mais consciente do que eu queria fazer. Eu já tinha passado, já eram 10 anos de diferença praticamente. Eu estava mais maduro, já tinha lido muito mais, estudado muito mais, testado minha escrita muito mais, assim. Porque no Decrescente não, eram coisas de quando eu tinha 23 anos, 25 anos, 27 anos, eu fui juntando coisas de vários momentos. Então não tinha meio que uma unidade também do que eu estava colocando. Então ele foi muito mais como um teste, como uma experimentação, mas que depois eu fiquei, putz, eu podia ter, sabe, com aquela pontinha de podia ter feito algo a mais, podia ter feito diferente.
Com Maranhão, não. Com Maranhão eu não tenho isso porque eu sei que eu, independente de qualquer coisa, é que nem o Paulo Nogueira, que foi esse professor meu e que me ajudou muito. Ele sempre fala isso. Vale mais um livro publicado do que um livro na gaveta. Acho que essa, pra mim, é a parte mais difícil, e é por isso que foi muito importante ouvir as meninas, assim, das minhas amigas. Faça o que você quiser, porque o podcast é seu. Sabe? Tipo, inclusive, eu acho que a Carol, com certeza, pra quem não entendeu ainda, a Carol é a esposa do Thiago e uma das minhas melhores amigas. Quando ela me falou da ideia da gente conversar, eu achei imediatamente muito boa, porque eu falei, caralho, sim, porque ela já tinha me contado que você sofre com as mesmas coisas que eu, e, Uhum. enfim, eu falei, caralho, a gente, sim, acho que poderia ser um papo muito legal de pessoas de pequeno porte que querem colocar algo no mundo e tal. Só que aí eu já comecei. Eu nunca levei um homem no podcast. Toda a minha comunicação é baseada no público feminino. Não, mas as mulheres que me ouvem vão se sentir traídas. Não, mas aí não é justo. Não, mas eu quero muito conversar com ele, porque eu acho que vai ser muito legal. Não, mas e se o pessoal não gostar? E se acharem que não sei o quê? E tipo, Uhum. caralho, e não é tão importante assim. E aí, quando elas falaram, Mari, primeiro, óbvio que elas me apoiaram, porque elas queriam muito, né, também ouvir a gente conversando, mas Uhum. elas falaram, Mari, o podcast é seu, você não tem contrato com ninguém, você não é obrigado a seguir nenhuma regra, você pode fazer o que você quiser, porque o projeto é seu. Foi muito libertador, foi muito assim, é isso, eu quero, eu sei que tem valor, eu sei que vai ser legal, eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Se é o meu projeto e eu bati o olho ali e falei, aqui tem uma ideia legal pra uma conversa, foda-se. Sim, mas assim, Mas, mas é um negócio ai, assim, mas as é muito pessoas te difícil pra ouvem, mim. elas te acompanham, porque elas se identificam com a curadoria de mundo, com a forma de mundo que você vê. É por isso. Tirando a galera que é chata, que fica seguindo os outros só pra encher o saco, mas assim, não é o seu caso, tipo, as pessoas que te acompanham, elas estão ali porque elas gostam da forma como você vê o mundo. E, assim, é uma troca. Elas depositam uma confiança de que o que você vai trazer é interessante. Então, assim, putz, meu público é feminino, eu nunca trouxe um homem e hétero, tá. Então, assim, sim, é diferente, mas assim, é de certa forma você também falando com o seu público do tipo, galera, dá a mão aqui e vem comigo, porque aqui tem algo que eu considero que é interessante. E assim, tirando a ideia do o projeto é meu, eu faço o que eu quiser, e quem não quiser, tipo, só não ouve, né? Isso colocado de lado, é, é uma ideia sua de que também com o seu público do tipo, gente, vem aqui comigo porque eu acho que aqui tem uma coisa legal que a gente pode conversar todo mundo junto. Tipo, vai ser eu e ele conversando ali, mas, enfim, e hoje sou eu que tô aqui. Ó. Mas você pode estar falando com qualquer outra pessoa, de qualquer outro assunto. E A você. ideia Mas assim, é a tua curadoria, é a tua visão de mundo. E as pessoas assim, pô, maravilha. Mas, tipo, a Mari tá trazendo uma coisa que eu quero ouvir. O que que ela tá. Por que ela trouxe isso? Assim, tipo, qual que é o ponto é. aqui? O que que ela Sabe? quer tirar Então. daí que ela achou interessante, que eu vou achar interessante também? Nesse ponto a gente, né, é diferente, porque a minha maior dificuldade está no. Então, o meu bloqueador, o meu sabotador, ele trabalha no antes de executar. Então, a minha maior procrastinação das coisas que eu faço, acredito, que eu percebo, é no antes mesmo, que eu já bloqueio antes de fazer. Porque aí, exatamente esse processo desse episódio foi justamente isso, assim, todo o peso do questionamento, do julgamento antes de fazer, que já me travam e já me falam assim na minha orelha, não vale a pena, você não é boa, ou as pessoas não vão gostar, nananã, e eu procrastino mais essa parte do processo, assim, eu empurro mais essa parte do processo. Quando a coisa já tá no ar, pra mim é mais fácil divulgar. Assim, é a parte de falar, gente, vem me ouvir, é legal o que eu tenho pra falar, não sei o quê. É mais simples. A minha procrastinação tá no antes, assim. E aí também, entrando nessa parte de procrastinação, eu queria saber, assim, onde que você identifica que estão os seus pontos de procrastinação, porque, pelo que eu entendi, eles estão agora nesse processo de divulgação e promoção do Uhum. livro. Onde você se vê procrastinando e como que você ultrapassa, assim, como que você está conseguindo ultrapassar a procrastinação da parte importante que é vender e divulgar? Na real, assim, eu procrastino muito pra fazer. Tá aqui pra escrever e eu fico, cara, aí eu olho assim, eu olho pra ele e falo, putz, ia ter um encaixe legal se fizesse isso aqui. Aí eu fico olhando, aí eu pego, olho pra fora, aí eu vou, aí eu, tipo,
desligo, aí Ao de invés de repente estar toca o interfone. Aí eu falo, tá tudo bem, daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco vira 2 meses, assim, tipo, rapidão. 2000 anos depois. Agora na divulgação não é nem procrastinação, né? Na divulgação é um embaraço que eu tenho pra fazer mesmo, assim, eu tenho dificuldade de fazer. A procrastinação ela aparece pra começar o projeto. E a procrastinação é isso, tipo, você vai procurar a próxima oportunidade boa pra fazer algo, só que na verdade você só vai procrastinar. Não tem oportunidade perfeita, porque você fica Não esperando tem. momento perfeito para o momento que eu vou estar com energia boa para sentar, para escrever, que a minha casa vai estar limpa, que eu vou estar hidratado, que eu vou estar tranquilo, que eu não vou estar estressado. Não existe. Não, mas é que agora passa muita moto na rua, e aí talvez faça barulho do trânsito, os caras com a buzina. Não, mas agora. Não, mas agora vai passar aquele negócio, agora eu deveria estar. Você sempre vai ter um motivo pra não fazer. E aí a escolha é só fazer. Então, assim, Não. tipo, tô simplificando num nível mais absurdo, Mas mas é. assim, Não, mas é. Só que, ai, olha, gente, vocês que estão ouvindo que sofrem com isso, saibam que a gente está falando dos clichês porque eles são verdadeiros, porém, nós entendemos como é difícil. Porque no final das contas, no resumo da ópera, é só fazer. É só fazer. Essa é uma investigação que eu faço muito comigo mesma, que a Cissa é uma pessoa mais prática. Ela é uma pessoa muito Uhum. mais pragmática, mais prática. Ela é realmente assim. É só fazer, ela sempre faz. E aí, quando ela fala isso, tipo, amor, mas se você quer fazer, é só fazer. Eu falo, verdade, você tem razão. Só que eu não. Alguma coisa me trava e eu não consigo só fazer. Sabe? E isso me Uhum. deixa muito agoniada, tipo, muito angustiada. De por que caralhos eu não consigo sentar e só fazer. Sabe? E eu demoro pra ultrapassar. É uma coisa que meio que tem que cozinhar alguma coisa interna aqui, até que o dia que vem aquele pico de energia ou aquele rompante que você tá mais confiante, tá mais feliz, tá, né? Aí você fala, não, beleza, hoje eu vou só fazer. Vou. Depois de um mês que era só fazer, aí você vai só fazer. É tipo Tom Hanks em Náufrago fugindo da ilha, né? Que ele quer passar das primeiras ondas, ele nunca consegue, até depois ele tem que fazer uma vela lá, que ele, agora deu certo, agora eu consegui Agora escapar da ilha, foi, né? agora eu preciso. Agora foi. Exato, o rasinho ali que é foda, entendeu? Mas É, aí você precisa de muita energia para sair aquele buraco que fica te puxando para trás ali, até que você encontra o raio de energia e torce para ele não acabar, porque também tem isso. Não sei se você tem isso, mas eu tenho, que é tipo assim, me dá uns picos de tipo, vou fazer, vou realizar. Quando vem isso, eu quero aproveitar e fico já com medo de acabar. Já fico tipo, aham. quanto tempo vai durar esse rompante, assim, esse pico de energia que tomara que dure muito, porque eu quero continuar produzindo, eu quero continuar fazendo, mas geralmente ele vem rápido e às vezes acaba rápido também. O que eu faço é, eu boto fone e eu tenho algumas playlists que eu uso para escrever. Aí eu desligo notificação, né, para não ter distração, e eu fico ali um tempinho, tipo, eu fico uns minutos escutando umas músicas, aí tipo, meio que vai sintonizando, assim, né, tipo, é como eu vou me acalmando para poder entrar. E aí eu começo a ler, e aí eu vou entrando aos pouquinhos, então, tipo, não é tipo, chega chutando a porta, senta e faz. Sabe, eu acho Tá? que tem gente que é assim, eu acho que tem gente que faz isso. E aí cada um com a sua estratégia ali, ótimo, vai lá. Mas eu acho que tem que talvez encontrar formas assim, não dá pra. Porque senão cai numa coisa que fica assim, mas é porque agora eu tô aqui me sentindo super criativo. E é que nem você falou, pô, a luz tá batendo aqui e o mundo não tá acontecendo nada, então não sei, e aí agora, putz, momento perfeito pra escrever. Cara, obviamente que pra escrever ou pra fazer qualquer coisa na vida, tipo, não é assim que funciona. Então, eu, pelo menos, para escrever, a forma que eu acho que eu encontrei foi quando eu opto por vou sentar para escrever, eu quero, aí eu tenho como se fosse um ritual, assim, de tipo sentar, colocar um fone, começar a escutar um pouco de música. Tem vezes que não precisa? Tem vezes que não precisa, mas nas vezes que precisa, vai lá e faz. E aí você vai entrando, e aí, tipo, tem as playlists. Aí eu sei que música que minha. Putz, essa aqui eu acho que eu preciso de, sei lá, uma coisa mais assim. Aí eu tenho as playlists já certinhas ali. Também no sentido de tenta encontrar o seu aquilo que você se sente, onde você se sente confortável. Porque o sintoma, né, vamos dizer assim, ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai estar tentando te tirar do seu objeto ali, do objeto de desejo. Ele sempre vai estar tentando te tirar disso. Então, como que você consegue contornar isso? Para algumas pessoas é muito simples, do tipo, cara, é só fazer, vai lá e faz, sabe? Vamos lá, que frescura, né? Tipo, quase isso. Sim. Mas não. E não é. E às vezes não tem nada disso. Para algumas pessoas é um pouco mais complicado. Então talvez aí precise de achar
pequenas formas, assim, para para passar da parte rasa. E aí depois você consegue seguir normal. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, hoje, como que você vê assim essa relação entre estrutura e criatividade? O quanto você acha que a estrutura é importante para a criatividade florescer, ou se você acha que a criatividade floresce num ambiente mais aberto, espontâneo, e depois você organiza ela numa estrutura? Como que você tem percebido isso, assim, para poder fazer as coisas, para não ficar só nesse campo das ideias, da procrastinação, dos sentimentos, da autossabotagem e tal? Eu acho que fica um pouco no meio termo, né, entre as duas coisas, mas comigo funciona muito assim, de ter um momento de criatividade no sentido de teve a ideia, teve de um, putz, pensei numa passagem, e aí vai lá e anota, mas naturalmente vai chegar o momento da estrutura, que você vai ter que sentar, e aí vai ser o trabalho difícil mesmo, de ter que ficar ali lapidando a coisa para fazer rodar. Nem sempre a gente vai estar inspirado para fazer as coisas, mas, putz, quando você tiver, aproveita. Porque vai ser mais fácil. Mas o fato de você não estar se sentindo inspirado não significa que você não possa fazer as coisas. Então, putz, não tô me sentindo, sabe, putz, teve um dia ruim no trampo, peguei uma trânsito pra voltar pra casa, tô cansado, não quero. Putz, mas eu queria pelo menos dar um tapinha naquele negócio aí, sabe, tipo, continuar aquela história. Pô, pega, abre ali rapidinho, dá uma olhada. Às vezes não é o fazer do objetivo, assim, por exemplo, tô escrevendo uma história, para escrever a história tem que escrever, não tem muito o que fazer, é isso. Mas às vezes o fato de você reler o que você já escreveu, lembrar o que você escreveu, porque às vezes faz tempo, né, que você já está trabalhando naquilo. Então, ler de novo, se sintonizar de novo com aquela coisa. Às vezes aquilo ali é o estalo que você precisa para falar, putz, não, vou fazer agora. E aí você mexer um pouquinho, ou às vezes não. Às vezes é só para te resgatar daquele lugar cansado que você tá, tipo, de alguma do isolamento que você vai se colocando, para você poder voltar para o que você está fazendo. O pessoal fala muito, o pessoal às vezes também coloca isso muito na leitura, sabe? Tipo, eu não tenho o hábito de ler. Sabe, eu não tenho. Cara, ler não é uma parada que. Tipo assim, é que eu tô sempre fazendo alguma coisa, então eu não tenho. Tipo, ler não é uma coisa que você. As pessoas ficam esperando assim, o dia que não tiver bateria no meu celular, eu tiver sem energia em casa, sem televisão, não sei o quê, sem nenhuma outra. Aí eu vou ler. Bom, aí você não vai ter hábito de ler mesmo. Se você Você não ficar vai mesmo, porque, esperando cara, não ter nenhuma outra opção para ler. não vai ler nunca. Tipo assim, por isso que tipo, tem gente lendo em pé dentro do ônibus, assim, porque você tá lendo. Quando ia trabalhar, que eu ia de ônibus, era isso o dia inteiro. Tipo, eu ia sentado em pé, eu pegava, ficava lá todo torto, com o livro na mão, mas eu tava lendo. Não tem como ficar esperando alguma coisa. Não tem como ficar esperando a magia acontecer, assim. Você tem que só ir lá e meio que fazer mesmo a parada. Eu acho que esse é um ponto que eu ainda batalho bastante, justamente que eu fico nessa linha tênue entre só escrever, eu querer gravar episódio, ou escrever roteiro quando eu tô inspirada, tipo, quando tem Uhum. um assunto que tá muito latente, que eu quero muito falar, versus eu preciso praticar isso para que isso fique mais natural, mesmo que essa inspiração não esteja assim, nossa, borbulhando. Eu acho que é o equilíbrio eu acho que é sempre a saída, um pouco de cada, né? Acho que nunca os extremos vão ser a resposta. Então, acho que não é nem só esperar a musa inspiradora aparecer para fazer as coisas, mas também eu não consigo, pelo menos até hoje, eu não consigo tratar a criatividade como algo mais mecânico, ou algo mais disciplinar, assim, meio. Porque tem muita gente que já me falou, a minha própria terapeuta, minha psicóloga, tipo assim, escreve um pouco todo dia. Então, assim, todo dia tira meia horinha para escrever qualquer coisa, um parágrafo. E tem dia que eu simplesmente não estou afim. E falo, foda-se, tipo, eu estou muito mal-humorada, eu não tenho nada para escrever, daqui não vai sair nada e tal, e tal, e tal. E aí você já quebra, então você fala, bom, já eu preciso de consistência e de disciplina. E eu acredito que sim. Eu particularmente acredito que a criatividade precisa de estrutura para estar no mundo, assim. Mas eu também, ao mesmo tempo, percebo que muita estrutura também eu não consigo lidar, porque aí também fica endurecida, enrijecida e perde a minha voz, assim, acho que perde a minha característica, a minha autenticidade e tal. Então, eu confesso que esse é um ponto que eu ainda. Porque tem gente que trata o escrever, o falar, ou, enfim, escrever roteiro que seja, ou escrever um livro, como algo, assim, compromisso diário de trabalho, de assim, vou sentar todo dia e vou escrever 10 páginas, ou vou sentar todo dia e vou escrever
um parágrafo. E eu admiro muito isso, que eu acho que é um processo interessante e eu acho que funciona. Eu acho que é um jeito de você estimular o cérebro, de você fazer essa ginástica cerebral para que ele se fortaleça e que cada vez mais natural. Ao mesmo tempo que até hoje não consegui colocar em prática. Então eu fico pensando, será que para mim então não funciona? Também não adianta querer copiar o método dos outros, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Então não dá pra também falar, porque o fulano escreve 10 páginas, pô, às vezes para mim não é esse processo. Acho que a questão é mais encontrar o seu processo, né? Sempre acaba voltando para uma história de autoinvestigação, de entender o que funciona para mim. Então, é escrever a cada 2 dias, é escrever uma linha, ou é uma vez por semana, enfim. É uma questão de experimentação, de tentativa e erro, de experimentar e não desistir, né? Sim, e entender que escrever é um pedaço. Quando você está ouvindo outros podcasts, quando você está assistindo algum vídeo, quando você está lendo alguma coisa, quando você tá pegando referência para depois colocar no que você vai fazer. Então, o próprio, a gente aqui gravando, né, tipo, o próprio tema do episódio, ele vem de você pegando referências externas, ouvindo de outras pessoas, entendendo que isso não é uma coisa sua, que isso é uma coisa que outras pessoas passam, e você tá juntando, e aí você ouviu, você falou com as meninas, aí as meninas te deram uma resposta, e você falou, poxa, verdade, mas isso daqui é uma parada, pô, mas então eu posso juntar isso com um processo criativo, então, putz, mas aí o Thiago, ele tem um negócio, então você vai juntando, então o processo criativo, ele culmina, obviamente, depois na execução, mas assim, tem toda a parte de captação do mundo, né? Tipo, sei lá, Platão, né? O mundo das ideias, né? As coisas estão todas, as ideias estão aí, você tem que estar antenado para pegar elas. Então, o processo criativo, ele é tudo isso. Culmina em escrever o episódio, em gravar o episódio, editar depois, em escrever o livro, editar as coisas ali para mandar e tudo mais. Mas existe todo um consumo de coisas do mundo que alimentam isso. Né? Essas paradas não vão sair do nada, né? Tipo, não é do dia pra noite, assim, tipo, é que sabe, eu sou um gênio, eu crio do nada. Não, tipo, você tá consumindo o que tem na vida, cara. Né? Tipo, você tá consumindo o que tem aí. Porque isso que você falou é muito bom. Nossa, ela vai ficar na minha mente isso, que essa coisa do processo criativo ser muito da lente que a gente lê o mundo, né? Que cada um de nós lê o mundo. Essa lente com que a gente observa o mundo e o dia a dia e as coisas é o que depois vai culminar na execução de um projeto criativo, né? Na verdade, que é sentar e escrever. Acho que fica mais leve também, e a gente, pra mim, pelo menos assim, essa conclusão que a gente teve agora vai ser muito importante para mudar perspectivas, assim, tirar um pouco do peso de cada etapa, porque agora pensar no processo, o tal do processo criativo como o comecinho dele sendo viver, captar o mundo, ter ideias, conversar, trocar, consumir outros conteúdos, ler, não sei o quê. Aí depois disso tem aí colocar numa estrutura que é sentar e organizar aquelas ideias num formato, seja ele qual for, que você quer apresentar para o mundo, seja um quadro, seja um livro, seja um podcast, seja uma música, seja, né, um filme. Então, aí você vai sentar e organizar, aí você vai executar, que aí vem a parte prática, e aí você vai colocar no mundo e lançar, e depois a manutenção disso, que é fazer as pessoas conhecerem, né? E é muito louco, porque eu pelo menos, acho que antes de ter começado o episódio, quando eu falava processo criativo ou fazer um projeto, na minha cabeça já vinha a imagem de a pessoa sentada no computador escrevendo, sabe? E não todo esse processo que vai até o divulgar e se manter apaixonado ou se relacionando com a sua obra tempos depois, seja uma relação de amor, de ódio e tal, mas sabendo que ela tá ali e fez parte da sua caminhada, da sua jornada como autor, como artista, como criativo, né? Achei que eu falei bonito agora. Achei. E antes de a gente fazer assim, realmente o encerramento, queria assim que você desse uma palavra de incentivo, uma dica, um conselho, o que você quiser para pequenos autores, pequenos criativos, pequenos escritores, pessoas que gostam de escrever e que têm vontade, porém acham que nunca vão poder publicar um livro. O que você diria para uma pessoa que fala, nossa, tem muitas ideias, não sei como organizar elas, e imagina que eu vou lançar um livro, isso eu nunca imagino, isso está muito longe de mim. Continue escrevendo. Escreva, você não tem. Escreva, leia, escreva, queira fazer isso.
editoras independentes que dão oportunidade, elas existem. Eu vou fazer um marketing para a Patuá, que a Patuá é uma editora excepcional para isso. Assim, eles dão oportunidade para muitos autores entrarem no mundo da literatura. Assim, o Eduardo Capricci, eles fazem um trabalho absurdo, assim, é uma quantidade de lançamentos assim que eu fico, cara, eu não sei como eles fazem aquilo de verdade, eu não faço a menor ideia de como eles conseguem organizar tudo aquilo. É um trabalho fenomenal. Mas queira fazer, sabe? A Adélia Prada, ela tem um poema que ela fala que ela não quer a faca e nem o queijo, ela quer a fome. Então, assim, queiram fazer. E escreve. E tenham fome, assim, escrevam e busquem os caminhos, assim. Tem a editora Patuá, tem outras editoras que fazem isso. Eu falei da Multifoco, que foi minha primeira editora. Tem a Patuá, que também me ajudou a lançar agora. Então, assim, queiram. E aí, aprendam, só que do mesmo jeito que eu tô aprendendo ainda. Você tem um processo para fazer essas coisas, assim, não é do dia pra noite, não vai dar para. Dificilmente você vai conseguir escrever um livro em 1 mês e meio. Tipo, dificilmente assim, você vai conseguir produzir alguma coisa assim, leva tempo. O Paulo Nogueira sempre fala isso. Escrever é difícil. E ainda bem que é difícil, porque se torna muito legal depois, justamente porque foi difícil. Para quem tá afim de entrar no mundo da literatura, que quer escrever, que quer lançar um livro, primeiro queira, depois vai realmente sentar, escrever, fazer o que a gente falou, assim, cara, curtam o processo. O processo criativo, ele é desde quando você está pegando as informações até você poder colocar no papel. Tipo, isso é muito legal. Quando você olhar para trás, que você tiver um texto pronto, que você olhar para trás, você vai falar, nossa, eu lembro quando eu escrevi isso, achei tão legal. Isso daí vale, parece que não, mas vale muito no finalzinho ali, tipo, mais do que receber o sim da editora. Ai, perfeito, Ti. É isso. Eu ainda acrescentaria só mais uma coisa para quem deseja ter um projeto criativo no ar, seja ele em qual formato for, mas tem medo, se segura muito, que aceite também que vai sair umas coisas meio bosta, sabe? Aceita isso no seu coração, que tudo bem, e tudo bem. Com esse podcast, eu vivi isso na prática, porque o primeiro episódio já muito diferente desse episódio aqui, o que eu já mudei, já melhorei, já deixei o processo melhor para mim, para a pessoa que edita, e o jeito que eu escrevo o roteiro, e continuo melhorando. Então, aceite que o seu primeiro vai ser meio bosta. E depois vai continuar saindo umas coisas meio bosta. Ainda hoje eu acho que tem uns episódios que são mais ou menos. Sabe, 2 anos depois do podcast no ar, tem uns que falam, isso aqui, mas foda-se, tá no ar, entendeu? Não tem problema, ele é meio bosta, mas ele tá no ar. E depois vai vir um melhor, entendeu? Assim como você, aquele conto, escreveu 4 vezes, mas ele tá no livro. Ele pode não ser o seu preferido, mas ele tá lá e algumas pessoas vão gostar. E tá tudo bem. Exato, exatamente isso. Perfeito, eu amei. Eu nem sei se a gente chegou onde a gente ia chegar, mas Eu também, eu adorei. É isso que dá deixar os dois sozinhos na sala, gravando, sem alguém falando assim, galera, volta pra pauta, então, por favor. não teve, né? Não teve uma Carol aí do seu lado, não teve uma Cissa aqui do meu lado. Não. E assim, eu vou te falar, deixei de perguntar 1000 coisas. Porque, por exemplo, eu vou deixar como spoiler também para pessoal, um gancho pro pessoal ir atrás do livro, comprar o livro, quero que você fale disso também. Eu queria muito saber, quem sabe com uma próxima oportunidade, assim, como você chegou nos tempos e espaços que você chegou dos seus contos? Porque você foi em geografias e tempos, anos, assim, que você fala, por que o Thiago escreveu uma história nesse lugar no ano de 1967? De onde que ele tirou que era esse um bom ano? Para contextualizar essa história, de onde esse menino tirou esse tempo? Então, assim, não vou nem começar, porque eu queria perguntar muita coisa. Mas eu vou deixar isso para as pessoas descobrirem no livro, depois te acompanharem, que agora você vai começar a produzir um pouco mais de conteúdo, eu sei que você vai destravar, e contar no seu TikTok, no seu Instagram, um pouco dessas escolhas que você fez, que eu achei muito curiosas, achei muito legal, e eu particularmente nunca tinha lido um livro desse jeito, assim. Não sei nem explicar, muito legal, eu amei, achei muito legal, muito interessante as suas escolhas, e fiquei, meu Deus, de onde ele tirou? Mas quero que as pessoas leiam e vão descobrir por si, vão atrás de você. Então agora, esse é o momento de fazer o merchan do seu livro, quero que você fale das suas redes, como as pessoas te encontram, como elas compram o livro. O livro tá vendendo no site da editora Patuá e na Amazon, então digitou na Amazon lá, Thiago Baroni Maranhão, vai aparecer o livro. Para me encontrar nas redes sociais, no Instagram é thbaroni, Baroni com E no final. No TikTok, th.baroni.
E no Twitter é TH Baroni também, se quiser passar por lá, mas no Twitter é tiro, porrada e bomba, né, galera? Não recomendo pisar ali. Então, fiquem no Instagram e no TikTok, que tá tranquilo. Quem comprar o livro, eu espero que vocês gostem bastante. Se quiser, é só me chamar nas redes sociais, lá a gente bate um papo, tipo, vai ser super tranquilo, assim, tipo, eu gosto de ficar conversando com as pessoas, então só chamar por lá. E é isso, Mari. Agora eu só te agradeço pela oportunidade, por ter me convidado aqui pra gente ter tido esse papo. Realmente, faz quase 2 horas que a gente tá conversando aqui, eu adorei. Pois é, nem vi passar, assim, quase 2 horas, mas tô tudo tranquila, continuaria, foi muito legal. Tranquilo. Passou muito rápido, tô um pouco chocada. Em alguns momentos eu falei, cara, eu tô falando pra cacete. Eu falei, bom, mas a Mari me conhece, ela sabe que eu falo, mesmo assim ela pagou o preço. Tipo, você Mas faz assim que parte. é bom, assim que é bom. Gente que não fala é difícil, né, você render uma conversa. Que fala que é Ficar legal. puxando. Mas eu adorei. Ti, muito obrigada. Assim, agradeço muito Valeu mesmo você ter você. aceito o convite, a sua generosidade também de vir aqui compartilhar suas histórias. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links das redes do Ti. Vou colocar aqui o TikTok, o Instagram dele, colocar o link da Amazon também do livro, da editora. Tudo que ele quiser colocar vai estar aqui na descrição do episódio. Então é só você clicar lá e acompanhar ele, conhecer. Recomendo muito vocês conhecerem o livro. É um livro de contos, então é gostoso de ler. Inclusive pra gente que tá viciado em tela, com cérebros hiperestimulados e tal. É muito gostoso você voltar a ler através dos contos. É muito gostoso retomar esse hábito através dos contos, justamente por essa leveza, essa tranquilidade de vou ler um conto, não vou ler um livro inteiro e ficar se pressionando. Então eu achei muito gostoso, assim, retomar esse hábito de ler prosa, de tipo, ler histórias, não ler livro de teoria, não ler livro de... Ler histórias. E ler histórias através desse formato que são os contos, que são, pra mim, assim, uns ótimos formatos para você ler rapidinho e se sentir, assim, estimulado, felizinho e tudo mais, sabe? Eu recomendo muito. Sobre o nosso podcast aqui, vocês já estão sabendo, nossos episódios agora são quinzenais, então daqui 15 dias estamos de volta com esse episódio longo no ar. E toda segunda-feira agora o vídeo com a cartinha da semana, o oráculo do baralho cigano, em que eu tiro as cartas e faço a interpretação para vocês, os conselhos através de duplinhas de cartas. É isso, gente. Muito obrigada, ouvinte, por ficar aqui com a gente. Obrigada, Ti, por esse momento incrível. Eu amei nosso papo. E até a E você. próxima. Até.